áudio? Opa, que bom então. Ó, desculpa aí esses 2 minutinhos de atraso, tá bom? Eh, eu iniciei a gravação, já tá gravando. Na verdade eu entrei no horário, mas o áudio não quis conectar, então precisei sair e voltar. Também mandei a listinha de chamada aqui para vocês poderem, preencher, tá bom? Lembrem de preencher, por favor. Hoje, antes de eu partilhar a tela, então assim, só fazer alguns reforços, avisar, eh, nós vamos encerrar o conteúdo da nossa segunda prova, tá bom? No dia 31, então, terça-feira da semana que vem, abre o prazo para vocês responderem entre os dia 31 e dia 4, responderem a autoavaliação e o questionário avaliativo 2, tá bom? No dia 30, eu vou ficar à disposição para tirar alguma dúvida, a gente resolver algum exercício que vocês tenham tido dificuldade, mas isso fica a critério de vocês, tá bom? O conteúdo a gente fecha hoje. Na verdade, a aula de hoje é bem curtinha até, tá bom? Eu tô só abrindo aqui o aplicativo para eu compartilhar a tela com vocês e a gente já começa a aula. Uai, que estranho. Sumiu a aula de vocês da semana passada? Alguém então, tire uma dúvida minha, porque eu passei histograma aqui, não passei aula passada? Alguém poderia responder, por favor? A última coisa que lembro foi, então, histograma, certo? Ah, gráfico de barras? Alguém mais pode. Hum, olha que estranho, gente. Eu jurava que eu tinha falado de histograma aqui. Eu não tô achando naquele material de aula que eu. Aquele material, não, aquele aplicativo que eu digito a aula de vocês, não tá salva a aula da semana passada. Muito estranho. Bom, vocês estão focando para ser histograma, então paciência, bora lá falar. Eu vou partilhar a tela aqui com vocês. Ok, então assim, muito estranho. Eu achei que eu tivesse parado realmente já tivesse falado do histograma. Eu deixo as anotações onde eu parei com vocês. Mas sem problema, gente, o histograma é bem rapidinho, então eu vou ensinar eles é, para vocês, tá bom? Então é o seguinte, vou printar aqui lá da tela do que eu preparo para vocês, daquela nota de aula, e hoje então a gente vai falar sobre começar histograma e falar gráfico de linha, os dois são bem simplesinhos, tá? É, deixa eu printar aqui.
que daí eu já começo. Quem quiser acompanhar pelas notas de aula, gente, na página 78, tá bom? Então, hoje é o nosso 7º encontro do segundo bimestre, nossa aula 17. Então, aula 17, aula 7 do segundo bimestre, 23/8/2021. Então, vamos continuar falando sobre gráficos. E o tema da aula de hoje, então, é histograma, tá bom? Então, assim, só uma maneira de ganhar tempo, né? Pra eu não precisar digitar isso aqui, senão fica sem, escrever isso aqui na tela, senão fica sem sentido, uma vez que eu já digitei para vocês, tá bom? Olha, o que a gente tem nessa tabela aqui? Nós temos relacionado a renda per capita média por estado, tá bom? Do primeiro ao 27º, aí chamando de estado do Distrito Federal, só um abuso de linguagem, então seriam, até aqui está digitado melhor, então unidades federativas, então seria em cada unidade federativa ficaria melhor. Mas a gente vê, por exemplo, que o Rio de Janeiro, perdão, o Brasília tem a maior renda per capita do Brasil. Isso é do ano de 2019, tá bom, gente? Foi o mais recente que eu achei. Lá, quem consultar, por exemplo, pelas notas de aulas que eu preparo para vocês vão ver que se clicar nesse link que está de azulzinho, ele redireciona para a página de onde eu tirei a informação, tá bom? Se a gente olhar para Goiás, Goiás é o 11º, né? Então aqui, Goiás tem 11º, com 1.306. Maranhão fecha a lista aqui com a pior renda média per capita, 635. E se a gente comparar, por exemplo, com outros estados do Centro-Oeste, que nós estamos, ó, Mato Grosso está à frente com 1.402 e Mato Grosso do Sul também à frente de Goiás com 1.514, ok? O que é um histograma para gente? O histograma parece muito com um gráfico de barras verticais, ok? Nesse caso, especificamente, gráfico de barras verticais. Só que, por exemplo, quando a gente está falando do gráfico de barra vertical, um número, não existia uma relação entre o número, por exemplo, de aparelhos de China e Índia, tá bom? Eles poderiam ter o mesmo tanto, não há relação nenhuma entre eles. No histograma, os limites das abscissas, elas coincidem. Então, por exemplo, eu estou falando de renda. Então, digamos, de 0 a 30 é um e o outro de 30 a 60, ok? Então, há uma não há uma interseção, os limites, eles coincidem, tá bom? Então, um histograma é um gráfico de barras aonde não há essa separação na abscissa, no eixo X, tá bom? Só para deixar preciso, igual eu escrevi lá nas notas de aulas para vocês, é o seguinte: como é que eu vou montar um histograma dessa tabela aí? Primeiro, então, eu vou construir uma tabela de frequência, tá bom? Então, a gente constrói uma tabela de frequência. Depois, a gente representa essas informações, como eu falei, num gráfico que parece com um gráfico de barras verticais, só que a gente usa como abscissa os limites das classes laterais, ok? Então, quando a gente for construir, eu vou considerar as abscissas coincidindo. Então, vai ser um gráfico de barras, só que totalmente juntinho. Essencialmente é isso, tá bom? E verticalmente, o que a gente representa? Aqui a gente representou unidade bruta, certo? Você pode representar percentualmente ou unidade bruta, não há problema nenhum. Como a gente está falando de renda, 635 e tudo mais, o que a gente vai, por exemplo, montar no histograma é considerar a frequência absoluta, quando a gente montar nossa tabela de frequência, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é construir essa tabela de frequência, e eu vou printar para vocês aqui a tabela. Vou printar, não, eu vou printar só ela assim, incompleta, para a gente poder preencher conforme for o combinado nosso aqui em sala, tá bom? Então, eu estou só abrindo o aplicativo para poder pegar essa tabela e a gente contar e montar a nossa tabela e obter o nosso gráfico, nosso histograma, ok? De maneira bonitinha. Deixa então eu só copiar aqui.
Acho que agora vai dar certo. Só um minutinho que eu tô tendo que compilar ela, deixando ela em branco, pra gente poder fazer na sala, senão eu ia pôr ela já com a resposta e fica sem graça. Ok. Agora acho que vai dar certo. Pronto. Olha, o que a gente vai fazer é o seguinte. Depois eu deixo digitado para vocês lá no Moodle, tá bom? O que a gente vai fazer é montar então uma tabela de frequência. Agora vocês estão vendo a tabela aqui. O que está acontecendo? Ela tá em branco, né? Então a gente vai pegar o menor dos valores, por exemplo, no caso aqui, R$ 635, que é o estado que menos ganha. E eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços. A gente quer montar então classes com intervalo, 5 classes, ok? Eu já fiz o teste lá, gente. R$ 400 não dá para montar 5. Então, sei lá, talvez 430, 440, não sei. Então, se eu pegar, por exemplo, 2.685 menos 635, se eu dividir por 4, ela tem que ter intervalo de amplitude de 512. Então, vamos fazer amplitude de R$ 512, ok? Então, 520, ok? Então, nós vamos pegar, por exemplo, de 635. Eu acho que 450 dá. Deixa eu só conferir aqui. 635 mais 450. 3, 4, 5, 2, 8, 8, 5. Dá sim. Pronto. Então, nós vamos montar com 450. Então, a primeira nossa classe começa em 635 e nós vamos até classes. Então, lembra lá como é que é? Você vai somar, no caso aqui, 635 mais 450. Isso dá 1085, tá bom? 1085. E o que a gente faz agora para considerar? Nós vamos pegar todos entre 635 e 1085. Então, isso vai dar até mais ou menos aqui, né? Ó, até 1056, o próximo 1100 passou. Quantos estados são? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 estados, né, estão dentro dessa faixa, ok? Talvez a gente pudesse baixar para 430, não sei, né, mas vamos ver. Depois, o que a gente faz? A segunda classe, entre 1085 e agora a gente soma 450. Se eu somar 450, dá 1535. 1535. Então, nós vamos até 1535. Então, sei lá, vamos pôr de vermelho aqui, ó. 1535, 1514 fecha, né? O outro é 1620. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estados. Contando a frequência absoluta. Depois a gente fala da frequência relativa, a gente recorda isso. Entre 1535, agora a gente soma mais 450. Se eu somar 450, dá 1985. 1985. Vai englobar todos. Então, menos o Distrito Federal. Então, aqui, 1620, que era o primeiro, certo? 1535 passou. Então, eu vou ter desse intervalinho até 1945. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 estados. Ok? Depois de 1985, você soma, então, 450, dá 2,435. Ok? Observe que nesse caso aqui a gente não tem nenhum, né? Porque o Distrito Federal é 2685. Então, a frequência é 0, tá? Talvez, então, gente, um exercício para vocês reduz aqui, sei lá, em caso vocês tentam fazer, sei lá, com 420, ver se dá certo, ou com 430, ver se você consegue pegar uma faixa melhor. E o último, 2,435, soma mais 450. Então dá 2,885. Ok?
Nesse caso aqui, vou pegar, sei lá, de rosa, a gente só tem o Distrito Federal, tem um só, né? Ok? Bom, montamos a tabela de frequência absoluta, né? Estamos montando a tabela de frequência absoluta. Agora, a relativa, como é que você vai montar? Aqui ficou espremidinho, gente, mas então fica 15 dividido por 27, porque são 27 os estados. E se a gente pega 15 e divide por 27, 15 dividido por 27, isso dá 0,55555, uma dízima periódica, ok? Então, 0,55. Só vou botar assim, com a barrinha em cima. Isso significa aproximadamente 55,56% aproximado, ou 55,55, ok? Do segundo, 6 por 27. Então, se você pega 6 e divide por 27, na calculadora sua, você vai ver, dá 0,22222. Então, 0,22222. Isso dá mais ou menos 22,22%, ok? Está tudo aqui em valores aproximados, tá bom? 5 por 27. Então, se você pegar 5 e dividir por 27, dá 0,185, 185, então 0,185, mais ou menos 18,52%, de maneira aproximada, tá bom? Aqui é zero, né, gente? Porque a frequência é zero. Se você pega zero e divide por 27, isso é zero. Então não tem nenhum estado dentro dessa margem. E aqui 1 por 27. 1 por 27, isto dá... Vou pegar a calculadora, perdão. 1 por 27, dá 0,037, ok? 0,037. Bom, 0,037, isso mesmo, que é a dízima. Então, 0, assim, 37. Ok? Então, isso dá mais ou menos 3,7%, ok? Tudo em valores aproximados, tá bom? Então, essa parte, claro, a gente já tinha, isso foi conteúdo até da primeira prova, tá bom? Fica feio quando uma das classes se anula, né? Então quer dizer que a escolha não foi das melhores. Mas também não é errado, tá bom? Você vai dizer, olha, não tem nenhum estado que está dentro dessa faixa. Então, talvez essa escolha devesse ser melhor um pouquinho, né? Mas ainda assim não altera muito, né? Como passou para 2.885, a gente precisava só de 2.685, então passou 200, certo? 200, você dividir por 5 classes, igual eu montei aqui, dá 40, né? Então talvez 410 fechasse, né? Então, assim, a gente conseguiria melhorar essa distribuição, né? Mas, estou até testando aqui enquanto eu falo com vocês. Com 410 não ia dar, né? Então, assim, tem que achar, talvez com 420. 420 não ia dar. Mas com 430, talvez desse. Então, a tentativa para vocês montarem em casa, para ver se todas as classes pegam algum, talvez seja montar aqui com 430, tá bom? Eu montei com amplitude de 450. Bom, e aí agora como é que vai ficar o histograma, como eu falei para vocês? Bom, o histograma, gente, ele parece um gráfico de barras, aí eu vou printar isso aqui do material que eu preparei para vocês, ok? Só que a gente representa ele com as abscissas... as abscissas como sendo os limites das classes laterais, ok? Então, para representar graficamente as informações, construímos um gráfico semelhante ao gráfico de barras verticais, usando como abscissa os limites das classes laterais, ok? Então, o que muda é justamente isso, olha, as abscissas são os limites das classes laterais. Então, a abscissa é o eixo X, certo? E é ordenada como frequência, e essa frequência pode ser absoluta, que é o que eu vou usar para montar aqui, ou relativa, tá bom? Fica a seu critério. Eu prefiro, nesse caso, é pequenininho. Quem mais aparece tem frequência absoluta 15, como sendo a frequência absoluta, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos montar um gráfico de barras, só que não vai ter espaçamento, ok? Então, assim, eles vão ficar juntinho. Deixa eu só inverter aqui o nosso papel, para ficar melhor para desenhar. Eu acho que fica assim, se eu ampliar, dá para ver direitinho, né? Eu quero que dê para ver a página toda, tá? Então, assim, vou montar um eixo X. Então,
o eixo das nossas abscissas, tá de azul, eu gosto de usar o azul para escrever. E o eixo das ordenadas, ok? Uma coisa que é importante, gente, o que aqui a gente vai pôr aqui, por exemplo, no eixo Y, então aqui para a gente é a frequência absoluta, então para a gente é o número de estados, ok? Admitindo, claro, Brasília como um estado, embora seja um distrito federal, tá bom? E no eixo X vai ser o que para a gente? A renda per capita. Não cabe, aqui eu digitei RPC, tá bom? De renda per capita. O que é interessante? Então, assim, nós temos 635 como renda mínima, né? E eu não tenho nem perto de 600 espaços aqui para poder marcar o primeiro, né? Ok? Então, assim, eu vou admitir que eu estou contando de 100 em 100, por exemplo, né? Então, assim, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o nosso primeiro, né? Tudo, aqui não tem nada, entre 0 e 600, não tem nenhum estado com essa renda, tá bom? Daí para frente, a gente marcou a cada 450. Gente, eu não vou ter espaço para fazer isso, tá? Então, assim, é uma questão de escala. Então, eu vou marcar assim, sei lá, 635, eu contei 450. Então, vamos imaginar que 4 quadradinhos aqui sejam os nossos 650. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, primeira classe, segunda, terceira. 1, 2, 3, 4. Quarta, 1, 2, 3, 4. Quinta classe. Ah, professor, a gente pode aumentar? Pode, se você quiser, assim, se você tiver espaço, tudo, como eu falei, fica a seu critério. Não há problema nenhum. Se você achar que a minha escala ficou ruim, a gente pode vir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, então 0, né? Daí para frente eu vou contar, sei lá, 5. Fica tudo a seu critério. Desde que caiba, fica harmonioso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não importa, mantém. O que é importante? Como as nossas classes têm a mesma amplitude, se você adotou 5 quadradinhos para fazer esses 450, então todos vão ser 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe, ok? Aqui, como eu vou fazer a frequência absoluta, eu vou pôr o número de estados mesmo, ok? Então, eu vou contar de maneira absoluta. Observem que o eixo X e o eixo Y estão em escalas completamente aleatórias, né? Ok? Então, eu estou contando quadradinhos para ser 450 unidades, no outro eu vou contar números de estados, ok? E o máximo que vai aparecer para a gente aqui é 15. Vamos ver se eu consigo dividir a cada 2 para pôr 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu acho que vai caber os 15, sim. 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Contamos de 2 em 2, temos os 15, certo? Agora o resto tudo se assemelha, gente, ao gráfico de barras. Só que nós não vamos ter esse espaçamento, ok? O que a gente está dizendo é o seguinte, ó, o primeiro mundo é os estados entre 635 e... Vou voltar aqui porque eu não lembro de cabeça, 1085, ok? Então aqui, entre 635 e 1085, ok? Este nós vimos que são 15 os estados, então eu vou botar aqui, ó. Opa, comecei um antes. Pronto. Esse é o primeiro, ok? Se você quiser, você pode pôr aqui em cima ainda para te ajudar a lembrar. São 15. Se quiser, pode colorir, fica tudo a seu critério. Depois, entre 1085 e 1535, então 1535 é o que está aqui, nós temos 6 estados, ok? Então aqui 5, o 6 está bem aqui. Então eu vou pôr de vermelho até para manter a cor que eu usei aqui, tá? Olha, eu vou pôr de vermelho. Então nós temos aqui saindo daqui emendadinho. Pronto. A diferença do histograma para o gráfico de barra é só essa, eles ficam juntinhos. Os limites das abscissas, eles se coincidem, assim, de alguma maneira, né? Onde termina o primeiro, começa o segundo. E você monta isso para cada um deles. E no zero vai ficar um espaço aqui sem ninguém, ok? Entre 1535 e 1985. Então, o próximo aqui é 1985. 1985.
Nós temos 5 estados, e eu pus aqui na cor verde, então vou pôr aqui na cor verde, tá bom? Peguei pá aqui. Pronto, 5 estados. Nós vimos, então, não há nenhum estado entre 1985 e 2435, ok? 2435. Você deixa um vão aí, não há ninguém. Se você quiser ainda botar um zero aqui para ser redundante, não há problema nenhum, tá bom? E depois tem um estado entre 2435 e 2885. Temos um estado. Então, só para a gente lembrar aqui o número 1, né? Não tinha marcado ele antes. Mas então, pegar a caixa, a gente seleciona 2 unidades de altura. Essa ausência aqui no gráfico, a gente representa que não há nada. É claro, você não precisa escrever esses números em cima igual eu estou escrevendo, ok? Mas só para a gente ajudar a lembrar. Então, não há nenhum estado, né? Se você quiser ser mais firme em demonstrar assim, ó, a linha está aqui no zero, não há ninguém, né? Ok? Opa, não é para ter nenhuma elevação. Não há ninguém. Ok? Mas assim, em todo caso representa zero. Então, o que é um histograma para a gente? Um histograma, gente, é um gráfico de barras verticais, onde... Agora eu vou aproximar que fica melhor para vocês lerem, tá bom? A gente usa como abscissa os limites das classes laterais, ok? Então, essas classes estão aqui e a gente está dizendo, olha, tem uma quantidade X de estados, por exemplo, 15 estados, que estão entre 635 e 1085, ok? Não necessariamente tem alguém que precisa receber 1085, tá bom? Porque a gente viu que não há ninguém, há com 1056 o mais perto. Mas ninguém lá ganha mais do que 1085. E entre 1085 e 1535 nós temos 6, sem que tenha necessariamente estados com 1085 e com 1535, tá bom? Você poderia ter começado mais para trás também, falar assim, professor, passou por 200, talvez se a gente começasse aqui no 550, né? E ia reduzir um pouquinho os estados, você poderia montar. Então, faça algum teste aí depois na sua casa. Sei lá, em vez de começar com 635, poderia começar com 600 ou com 535, ou coisas desse tipo, e ver se você ia conseguir deixar todos os vãos, né, com pelo menos um estado, tá bom? Mas dá para ter uma ideia do que é um histograma, tá bom? Acho que eu tenho uma figura aqui do histograma para vocês. Ah, bom, vou pôr um exercício para vocês verem, tá bom? Mas eu não vou resolver esse exercício em sala, não. Onde não há nenhuma ausência, tá? Deixa eu só printar quebrar essa página aqui. Aí eu vou pôr uma página normal de novo pra gente. Pronto. Olha, então esse é um exercício lá nas listas que eu digitei para vocês. O histograma abaixo mostra os dados, os gastos do cliente do supermercado e um caixa expresso durante uma manhã, tá? Então, o que você tem? O número de clientes e os gastos, ok? Então, assim, 15 clientes gastaram entre 5 e 10 reais, 31 gastaram entre 10 e 15. Tá vendo que os intervalos vão se encaixando, né? 20 clientes entre 15 e 20 reais, 25 clientes entre 20 e 25, 10 clientes gastaram entre 25 e 30 reais, e 19 clientes gastaram entre 30 e 35 reais, ok? Então, a porcentagem dos clientes que gastou menos de 20 reais, gente, então, assim, vocês vão pegar menos de 20, é daqui para trás, né? Esse limite superior, lembra, ele não entra na lista de frequência, né? Então, quem está aqui para trás gastou menos do que 20. Daqui para cima, gastou, né? Então, assim, esse daqui, só para ficar claro, né? Olha, daqui para trás, gastou menos do que 20. Ok? Ah, e né, desse limite, então, vou pôr de outra cor, né? Sei lá, vermelho. Agora, pintadinho, gastou mais ou pelo menos 20 reais, ok? Então, fica simplesinho para poder responder. A porcentagem dos clientes que gastou pelo menos 15 reais, tá bom? Estime a menor quantia possível que pode ter sido arrecadada pelo caixa na manhã considerada, né? Então, assim, fazer a continha, tá bom? Então, assim, um exercício para vocês pensarem e se houver dúvida, a gente pode resolver ele na próxima semana.
Mas o que é importante de histograma? A gente entender que são gráficos de barras verticais, onde os limites das abscissas se coincidem. Então, entre 5 e 10, aqui pode ter alguém gastado 5, certo? Mas não pode ter gastado 10. Observe que quando ele pergunta a menor quantia possível, gente, então assim, é você supor que todo mundo gastou o mínimo em cada intervalo, certo? Então, por exemplo assim, 15 pessoas gastaram entre 5 e 10. Se uma pessoa gastou 5,50, ela está nesse intervalo. Se uma pessoa gastou 6,50, ela está nesse intervalo. Se uma pessoa gastou 9,99, ela está nesse intervalo. Mas para ser o mínimo possível, o ideal então era que esses 15 tivessem gastado os R$5, certo? Esses 31 tivessem gastado os R$10. Esses 20, os R$15, né? Os 25 gastou os R$20, 10 gastou 25 e 19 gastaram 30, né? Isso para ser mínimo. Não quer dizer que isso é uma situação real, né? O exercício está falando, né? Estimar o mínimo possível arrecadado, tá bom? Todo mundo pode ter gastado qualquer coisa entre 5 e 10. Por exemplo, pode ninguém ter gastado 5, pode os 15 ter gastado R$8, um exemplo, certo? Eles estariam ainda no intervalo entre 5 e R$10, tá bom? Então, esse é um exemplo simplesinho de histograma para vocês, tá bom? Um exercício eu vou pôr aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem, que eu deixei lá, tá no material de aula que eu preparo para vocês, é o seguinte. Então, só para deixar registrado, eu até printei ele aqui agora, a hora que eu for escrever, a hora que eu for colar vai sair. Mas esse é o tipo de gráfico que a gente chama de histograma, tá bom? Então, o histograma é um gráfico de barras verticais onde as abscissas se chocam, digamos assim, tá bom? Um exercício para vocês fazerem. Então, aqui saiu porque eu printei lá na hora que eu fui pegar para vocês. Estava me referindo ao exemplo anterior, tá bom? Que a gente construiu ali na mão. Consultar o link que está lá no material de aula que eu deixei para vocês, tá? E fazer um histograma parecido com o que a gente fez aqui, só que em vez de ser de estados, né, unidades federativas, as capitais desses estados, ou as capitais das unidades federativas, tá bom? Então, de novo, se eu não me engano, o último dado referente do ano de 2019, e a época, se eu não me engano, Vitória liderava. Então, assim, embora o Espírito Santo esteja aqui embaixo, né, onde está o Espírito Santo, aqui, ó, em 8º lugar, a capital Vitória, nessas informações fornecidas, ela que liderava a situação das capitais com melhor renda per capita, né? Então, montar, vocês vão dividir de novo, criar um critério parecido e montar o seu histograma, tá bom? E de linhas, ok, Pedro? Gráfico de pizza, barras, histograma e o gráfico de linhas que eu vou falar aqui agora, é o último conteúdo, tá bom? Ele é bem o mais simplesinho deles, talvez. Ok? Esse gráfico de linha, então, assim, para eu poder fechar aqui com vocês, eu vou printar também lá das notas de aula, ok? Eu vou pôr um exemplo aqui. Depois, se quiser, na próxima aula, nas dúvidas, eu ensino a construir um na mão, mas é muito simples. Por exemplo, eu tinha preparado do desemprego atualizado para vocês, tá bom? Esse que eu estou printando aqui, que eu achei o gráfico pronto, ele diz referência até o ano de 2002. Mas eu tinha deixado preparado com vocês, eu pensei que eu tivesse falado sobre esse histograma na aula passada. Mas eu ia construir com vocês do desemprego de junho do ano de 2019 até maio desse ano, que eles saem a cada 3 meses, então acho que quando fechar agosto agora, deve sair um novo, né? Então seria assim, junho, julho e agosto desse ano, né? Então dá quase 2 anos de referência, né? Mas então esse dá para ter uma ideia. Esse gráfico de linha, gente, ok? Ele, no caso aqui, mostra a evolução do desemprego no Brasil entre 89 e 2002, né? E a cada ano está associado uma taxa de desemprego. Então, por exemplo, em 89 você tinha que o eixo Y nossa ordenada, está em percentual, ok? Enquanto o eixo X, né, a abscissa, está ano. Então, eu disse, por exemplo, em 89 o desemprego estava lá, partindo em 3%.
Quando você olha, por exemplo, 92, ele já está mais do que 5, menos que 6%. Então, está entre 5 e 5,5%. Mas o que caracteriza um gráfico de linhas poligonais? São gráficos onde ele não é suavezinho, ok? Então, assim, você tem pedaços de retas que conectam setores. Então, por exemplo, entre 89 e 90, sei lá, o desemprego aumentou. Então, você vai, a setinha, ó, cresceu. Então, deixa eu pegar até uma setinha aqui que fica melhor. Cresceu um pouquinho. Entre 90 e 91, cresceu mais um pouquinho. Entre 91 e 92, cresceu outro tanto. Depois ele caiu. Olha, de 92 até 96 ele caiu de maneira meio uniforme. Então tá vendo que ele sobe, mas se conecta sempre por retas, ok? Ou ele sobe ou ele desce. Ó, manteve estável um pouquinho, caiu de novo. Então ele tem essa característica, ele se une, ok? Os pedaços se unem por segmentos de retas, ok? É isso que caracteriza um gráfico de linhas, tá bom? Então, né, se a gente olhar para esse gráfico aqui, né, então a cada ano está associado a uma certa taxa de desemprego. Né? Eu não printei o restinho acho que para vocês, eu vou printar para pôr aqui, que daí eu não preciso copiar ela, fica melhor até para vocês lerem, embora tenha já digitado, né? A gente fica determinado, deixa eu printar que daí eu leio para vocês, fica melhor, tá bom? Fica determinado diversos pontos no gráfico, ok? Então a gente vai plotando pontinhos. Então eu pego, por exemplo, a taxa de desemprego em 89 era 3, em 90 era 4, sei lá, 1, 2, algo desse tipo. Então a gente tem diversos pontos. E o que a gente faz é unir eles por segmentos de reta, ok? Obtendo um gráfico que é popularmente chamado de gráfico de linhas, mas a definição dele formal é um gráfico de curva poligonal, ok? Quem se lembrar, por exemplo, de matemática 1, função definida por mais de uma sentença, você pode ter uma coisa desse tipo assim, ó, sei lá. Olha, o gráfico é x, se o x, por exemplo, está entre 0 e 1. X mais 1, se está entre 1 e 2. Esse é um gráfico poligonal também, ok? É um gráfico definido por mais de uma sentença, ok? Então, ela se comporta dessa maneira, tá? Parecido com o que está refletido aqui. A diferença, por exemplo, esse gráfico que eu botei aqui para vocês, ele não é contínuo, ou seja, ele tem um buraquinho entre um e outro. Já a taxa de desemprego, ela sempre segue uma evolução contínua. Então, não ia representar um tipo de gráfico de desemprego, mas algum tipo de gráfico de curva poligonal, tá bom? É importante, então, lembrar que esse tipo de gráfico define uma função entre as variáveis. No caso aqui, para a gente, a taxa de desemprego e os anos, né? Ok? Como a taxa de desemprego evoluiu, e evoluir aqui, gente, não é necessariamente aumentar, tá bom? É como ela se desenvolve, se desenrola ao longo do período. No caso, o período estimado foi anos. A gente poderia montar uma taxa parecida, só que em vez de anos, meses. É o que eu ia fazer com vocês, construindo na mão, tá bom? E a gente diz, então, nesse caso, que a taxa de desemprego ela está em função do tempo dada por essa função que descreve isso, mas bem simplesinho, tá bom? Agora, se a gente olha para esse gráfico, o que a gente consegue perceber? Por exemplo, entre 89 e 92, a gente vê que a taxa de desemprego aumentou. Né? Olha, só olhar para o gráfico, entre 89 e 92 está aumentando. De 92 até 95, reduziu de novo. Se eu olhar de 95 até 98, ela aumentou, mas não aumentou assim, numa pancadona, assim, ela aumentou gradativamente. Se manteve estável entre 88, 98 e 99, uma queda brusca, né, relativamente brusca, entre 99 e 2001 e voltou a subir em 2002, ok? Se a gente montar, pegar parecido para 2019, 2021, a gente vai ver que a taxa, gente, ela está meio que estável, mas estável muito para cima, porque não dá para pôr todos os dados aqui, mas a gente vê que em junho, julho e agosto, né, no trimestre de 2019, a taxa estava em 11,8%, o que é muito acima do que está nesse gráfico que a gente está vendo aqui, certo? Enquanto, por exemplo, até maio desse ano, estava em 14,6%. Então, houve sim um aumento, né? Mas assim, não tão grande como aconteceu, por exemplo, aqui entre 95 e, se a gente olhar aqui até 99, que ficou estável, né? Ela aumentou mais de 3%, ok? Só que o mais grave aqui para a gente é que ligeiramente estável, mas estável num patamar muito alto, ou seja, o país não está se desenvolvendo, certo? Eu ia montar esse gráfico com vocês,
nós vamos ver que ficou oscilando entre 11%, que foi o mínimo, a 14,7% no início desse ano, tá bom? Então, assim, é uma taxa bem grande de desemprego, né? Ok? Mas essa é a ideia do gráfico de linhas, tá bom? E, bom, Pietro perguntou sobre a prova, então caminhando para encerrar a aula, é o seguinte, gente, a prova pode ter os dois caminhos, certo? Qual o caminho? Um, você construir o gráfico, okay? Então te dou as informações, você monta uma tabela e constrói o gráfico. A outra é você interpretar, olhar para o gráfico, como a gente olhou aqui agora, e olhar informações, né? Sei lá, vamos perguntar, a taxa média de desemprego num período tal, coisas desse tipo. A gente consegue olhar para o gráfico e ter essas informações, tá bom? Então, como o nosso objetivo como professor de matemática era ensinar a construir o gráfico, mas se a gente aprende a construir o gráfico, a gente também aprende a interpretar esses dados do gráfico, tá bom? Então, não necessariamente precisa ser construir o gráfico, mas pode ser, ó, te dou um gráfico e você olhar a resposta. Ou algo mais elaborado um pouquinho. Te dou uma tabela sem falar do gráfico e te pergunto informações desse gráfico, né? Coisas desse tipo. Então, assim, no seu papel, na sua folha, com essas informações, sei lá, você montaria o gráfico e pensaria na resposta, tá bom? Mas é só o que permeia isso, tá bom? Até esse gráfico de linhas. Alguma pergunta? Ok, gente. Então, assim, eu vou aproveitar que eu ainda tenho 2 minutos, eu vou deixar assim registrado que fica marcado aqui, tá? Então, assim, só para ficar registrado. O questionário avaliativo e a autoavaliação entre os dias 31/8/2021 a 4/9/2021, ok? Lembrando aquela história, abre meia-noite, tá? Fecha 23h59 do dia de encerramento. O questionário, gente, de vocês e a autoavaliação são as atividades 11 e 12. Então, lembra aquela historinha lá, bloqueia, olha, então não apareceu não sei lá onde. A autoavaliação é a 11ª atividade do bimestre. O questionário avaliativo é a 12ª. Isso contando as listas de exercício, o primeiro questionário avaliativo e tudo mais, tá bom? Esse aqui vocês têm 2h30 para responder. E esse aqui é só uma única pergunta, onde vocês vão atribuir uma nota de 0 a 2 para ser somada. Você tem 45 minutos. É claro que não precisa dos 45 minutos, né? Ok? Mas se programe, não deixe para a última hora. Lembrando que se alguém ficar de recuperação e precisar da recuperação, a recuperação começa imediatamente no dia seguinte. Do dia 5, vocês têm 5 dias, tá bom? Que essa semana do dia 5 é a última semana letiva, tá bom? Embora a gente não tenha aula, é a semana onde vocês têm para ajuste de nota, verificar algum erro e recuperação antes de iniciar as férias de vocês, que começam lá no dia 6, tá bom? Perdão, dia 6 não, é depois do feriado, né? Dia 9, se eu não me engano, tá? Formalmente período de férias, embora a gente não tenha aula, essa semana de conselhos, essas coisas assim, tá? Então, se ficar de recuperação, no dia 5, aí 5, 6, 7, 8 e 9, tem para poder responder a recuperação. Aí o tema é o conteúdo das 2 avaliações, tá bom? Espero que não fiquem, né? Que possam sair bem, os conteúdos estão fáceis. Mas é isso. Então, no dia 30, segunda-feira de semana que vem, eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Tentem resolver os exercícios e é isto. Perguntas? Comentários? Negativa de perguntas ou Vinícius, de alguma coisa que eu falei errado? Ah, ok, tá bom então. Tá ótimo. Então, gente, é isso. Eu vou parar a gravação, tá? E estou à disposição. Qualquer coisa, mesmo se não marcar um atendimento, manda uma mensagem no Moodle. É até bom, porque daí eu vou vendo quais são as questões e vou resolvendo para a próxima semana, tá bom? Obrigado. Eu vou interromper a gravação e é isso. Boa aula para vocês no próximo horário.
Tchau, viu, gente? Boa semana para todos.